Olá, boa noite. Graças a Deus que nos dá vitória. A paz do Senhor a todos. Estamos alegres e felizes por mais uma vez poder fazer uso desses canais de comunicações para que através dos mesmos possamos transmitir a palavra de Deus. Estamos aqui ao vivo agora pelo canal do Facebook e eu quero meditar numa palavra de Deus, que possamos nós cada dia nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso alimento. A meditação na palavra de Deus alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida espiritual. Todo cristão que preza a palavra de Deus e que tem o hábito de lê-la, meditar nela, ele tem uma vida diferenciada, porque o hábito de falar com Deus muda o hábito de falar com as pessoas. Vivemos em um mundo que precisamos nos comunicar uns com os outros e precisamos ter contatos, precisamos ir e vir. Então nós não podemos nos isolar. E a maneira mais prática, mais ética que possamos usufruir para termos um comportamento melhor é meditando na palavra de Deus. O Espírito de Deus nos conduz e Ele nos disciplina, nos orienta, e cada dia, cada pessoa que tem esse hábito de falar com Deus, através da oração, através da palavra, da meditação, da leitura, ele tem um comportamento diferenciado, ele é conhecido porque ele tem Deus na vida. Eu gostaria de meditar, ler a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 5. Os últimos versículos, a partir do versículo 19, o 19, o 20 e o 21. A Bíblia diz assim, nesse texto: sabemos que somos de Deus e que o mundo, todo mundo, jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esta palavra, escrita pelo João, ele nos exorta pela palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada. Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Deus não escreveu nenhuma letra na Bíblia. Jesus também não escreveu nenhuma letra na Bíblia. Mas os 40 autores, aproximadamente, que escreveram a Bíblia, foram homens inspirados por Deus, que escreveram a Bíblia
ao longo de aproximadamente 1500 anos, em locais diferentes, em países diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, pessoas diferentes. Pessoas leigas escreveram na Bíblia, pessoas que não tinham estudado, não tinham muito conhecimento, mas também tem escrituras de doutores, de pescadores, pessoas que foram instruídos por Deus, inspirados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada. Todo o conteúdo que não está escrito dentro do canon judaico, ele é considerado espúrio ou extra-bíblico. Não é sagrado, por isso que não está contido nos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. O apóstolo João, no entanto, ele, um dos apóstolos de Jesus, ele escreveu, considerado o apóstolo do amor, ele escreveu o Evangelho, escreveu 3 epístolas e escreveu o livro do Apocalipse, ou de Apocalipse, a Revelação. Nesse 5º capítulo, ele nos exorta algo sobre o qual Deus já havia dito a Moisés, ainda no Êxodo, que é a exortação aqui do versículo 21. No entanto, antes de chegarmos no versículo 21, ele diz aqui no versículo 19, está escrito: sabemos que somos de Deus. Olha só, sabemos que somos. Isso aqui é o quê? Isso é ter ciência, ter consciência, ter certeza. Somos de Deus. Não é apenas dizer que é de Deus, é de fato ser de Deus. Dizer que é de Deus é uma coisa, ser de Deus é outra coisa. Para ser de Deus precisa andar como Ele quer que andamos. Precisa fazer o que Ele quer que façamos. Para ser de Deus, precisa ser servo de Deus. Servo de Deus significa dizer, estar sobre o seu senhorio, fazer exatamente o que Ele manda, ir aonde Ele quer que vamos. Isso não é ordenado por homem, isso é ordenado por Deus. Por que eu digo ordenado por Deus? É exatamente o que está escrito na palavra de Deus. É evidente que todos nós temos lideranças superiores, toda igreja tem um pastor, todo pastor tem uma supervisão, e toda supervisão tem uma convenção, e todos os pastores são convencionais, então todos têm uma liderança. E é evidente que toda liderança tem os seus liderados, e ao passo que os seus liderados são pessoas que estão ali subordinadas, digamos assim, a acatar ordens e orientações dos seus liderados. É importante entender que, desde quando a liderança está dentro do que diz a palavra de Deus, aí então seu liderado está de acordo. É interessante e é muito importante que cada cristão, independentemente da hierarquia, independentemente da posição, independentemente do cargo que ocupa na igreja, ele tem um exemplar sagrado, ele deve conhecer a palavra de Deus e sabe que precisa ser submisso, mas precisa ser submisso a Deus acima de tudo. Portanto, todos nós temos liderança, mas a nossa liderança superior, que nunca falha, é o Senhor Jesus, o autor da nossa salvação. Então, João, ele escreve aqui, nós sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. Que convicção ele tinha?
e que nós possamos ter também, desde quando estamos dentro da palavra de Deus. Nós somos de Deus. E o restante do versículo: e que todo mundo jaz no maligno. O que o João está dizendo aqui? O mundo jaz ou está no maligno. Nós somos de Deus e o mundo jaz ou está no maligno. Agora, como podemos aplicar essas palavras sagradas em nossas vidas? Pois somos de Deus e nós estamos aqui na terra, nós ainda não estamos com Deus na eternidade, ainda estamos aqui. E estando aqui na terra, e a Bíblia dizendo, o mundo jaz no maligno. Só que nesse mundo que jaz no maligno, este mundo que jaz no maligno, tem algo que é de Deus. Tem uma coisa de Deus nesse mundo, que o maligno que tem o mundo não pode tocar nessa coisa que pertence a Deus. E o que é que pertence a Deus, que está no mundo e o mundo está no maligno? É exatamente a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela está na terra. Ela ainda está neste mundo. Ela ainda está neste mundo. Enquanto ela não sair daqui, o maligno que o mundo jaz nele, ele não pode dominar. Ele não pode tomar posse do seu governo, que já deve estar preparado com todos os seus ministérios, com todos os seus amparos. O mundo jaz no maligno, mas o maligno ainda não vai poder tomar conta, dominar, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses, diz assim, ainda tem um no meio que o detém. Quem é que o detém? Quando lá o apóstolo fala da vinda do anticristo e que ele está prestes a reinar, a dominar, a tomar posse, a Bíblia diz, mas tem um que o detém, que está no meio, que não permite, que não vai deixar. Quem é? É a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, enquanto ela não sair da terra, enquanto ela estiver na terra, o mundo que jaz no maligno não será governado pelo maligno, porque a igreja ainda está na terra, ela é sal da terra, ela é luz do mundo, ela está fazendo o ide de Jesus, pregando a palavra de Deus, convidando pessoas para a salvação através de Jesus. Então a igreja tem uma missão aqui na terra, que é pregar a palavra de Deus. Nós somos de Deus, o mundo jaz no maligno, mas o mundo não está dominado pelo maligno, porque a igreja ainda está na terra. A Bíblia diz no versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ou seja, mais uma certeza que a Bíblia diz aqui para nós, o Filho de Deus é vindo. Ou seja, o João está dizendo, Jesus está vindo. E olha que isso ele afirmava com muita convicção, ainda no primeiro século da nossa era. Nós estamos no século 21, ou seja, há 20 séculos atrás, há 21 séculos atrás, o João já tinha essa convicção e dizia, o Filho de Deus é vindo. Ele está vindo. Nós somos de Deus, o mundo jaz no maligno, e nós sabemos que o Filho de Deus está vindo. E nos deu entendimento que conheçamos ao verdadeiro. Olha só, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. Conheçamos ao verdadeiro. E quando nós falamos aqui, quando a Bíblia mostra ou indica algo que é verdadeiro, por quê? É porque tem uma oposição
que é falsa. Qual é a oposição da verdade? É a mentira. Qual é a oposição do verdadeiro? É aquilo que não é verdadeiro. E o apóstolo João está escrevendo aqui, ó, e nos deu, quem nos deu? O Filho de Deus. O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, ou seja, nós estamos no que é verdadeiro, que é Deus, que é Jesus, que não tem falsidade, que não tem mentira, que não tem engano, que é amor. Então nós estamos no que é verdadeiro, no que é Deus, no que é divino, no que é sagrado. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos em Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo, estamos com Jesus, aceitamos como nosso Salvador. Nós o aceitamos Cristo como nosso Salvador. Por isso que nós estamos em Deus. Por isso que temos essa convicção, somos de Deus, sabemos que somos de Deus, mas temos outra convicção também, o mundo jaz no maligno, mas também temos outra convicção, é que Ele nos deu entendimento do que é verdadeiro. Estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na minha e na sua vida. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo está em Deus. Quem está em Cristo está em Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. Versículo 21, uma exortação, uma repreensão, um conselho, uma chamada de atenção. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Aqui a Bíblia, o João está escrevendo, aqui escreveu, e fazendo aqui uma alerta ao povo de Deus, ao povo que tem ciência, que tem conhecimento que é de Deus, ao povo que sabe que o mundo está no maligno, o povo que é igreja e sabe que tem uma missão a fazer aqui na terra, o povo que é igreja e tem conhecimento do verdadeiro Deus e da vida eterna, para esse mesmo povo, João faz uma alerta: guardai-vos dos ídolos. Ô meu irmão, mas por que essa recomendação? Guardai-vos dos ídolos. Se ele trouxe aqui uma mensagem com tanta convicção que nós somos de Deus e nós temos ciência das coisas de Deus, e agora no final da sua conversa, da sua carta, no final do seu escrito, ele diz: filhinhos, ele trata com carinho, trata bem a igreja, trata bem todos aqueles que irão ler os seus escritos, a Bíblia Sagrada. Ele diz: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que essa recomendação? Porque alguém pode dizer: não, mas isso é um mandamento que Deus escreveu lá nas tábuas de pedra que Moisés quebrou, um mandamento para não colocar outro Deus em lugar do Deus verdadeiro. Uma exortação que Deus deu com relação à idolatria. Aí nós vamos ver aqui que lá no monte Horebe, quando Moisés subiu ao monte e esteve lá com Deus 40 dias, 40 noites, Moisés havia tirado um povo do Egito, e o povo do Egito que saiu, o povo de Deus que saiu do Egito, viveu lá no deserto, sem leis, sem ordenanças, somente com a orientação de Moisés. Moisés ouvia de Deus, falava com o povo, mas não tinha nada escrito, não tinha nada para embasar a palavra de Moisés para o povo. E o povo era
rebelde, era um povo mentiroso, adúltero, fornicário, idólatra, e o povo fazia tudo porque não tinha lei. Quando Deus chamou Moisés que fosse no monte, e lá do monte, quando Moisés desceu de lá, 40 dias depois, Deus havia escrito nas tábuas de pedra, Deus escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos, e dentre eles, Deus havia escrito assim: não haverá outro Deus além de mim. Deus havia exortado lá dentre os mandamentos, exortando sobre a idolatria: não terás outro Deus além de mim. Não terás outro Deus. Deus, ele nunca quis ser substituído por ninguém. Deus não dá sua glória a homens. Deus não aceita ser trocado. A adoração que nós temos que dar a Deus, nós não podemos dar a homens, nós não podemos dar a outra divindade de outra cultura, não. Nós, a Bíblia diz aqui no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Moisés desceu de lá com aquela pedra, aquelas tábuas de pedra na mão, na costa, e Deus falou para Moisés lá no monte: olha, desce, porque o povo está se corrompendo. O povo está adorando outro Deus. O que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá no monte, falando com Deus, buscando a Deus, recebendo de Deus a palavra, recebendo de Deus a ordenança, os mandamentos, o povo lá embaixo estava se corrompendo, e Arão, que era o auxiliar de Moisés, não teve pulso para conduzir o povo, para acalmar o povo, não teve palavra suficiente. O povo dizia: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, já faz 40 dias, não apareceu, sabe-se lá se ainda vive, e nós queremos um Deus para adorar, Arão. Nós queremos um Deus. Arão pediu que trouxesse as suas joias, os seus ouros, e dali foi feito um Deus de ouro, um bezerro de ouro. Colocaram aquele bezerro em um lugar oposto, em um lugar mais alto, e começaram a adorar aquele Deus, aquele suposto Deus, que eles haviam feito ali na hora. E diziam que era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Quando Moisés desce do monte, cheio da graça, cheio da palavra, estava com Deus 40 dias, e quando vê aquela arrumação, quando vê aquela idolatria, Moisés, como homem que era, ele não suportou ver aquela afronta a Deus. Eu acredito que ele tremeu na base, ele mesmo estando 40 dias na presença de Deus espiritual, sem comer, sem beber, jejuando, consagrando, recebendo de Deus a palavra, mas quando ele viu aquela abominação, quando ele viu aquela coisa acontecendo, ele não suportou. Ele jogou as pedras, as tábuas de pedra no chão e quebrou a palavra de Deus. Quebrou, espedaçou-se a palavra de Deus. Porque é isso que faz quando as pessoas começam a não se guardar dos ídolos. A palavra de Deus é quebrada, é adulterada, é corrompida, é escandalizada pelas pessoas. A orientação de João aqui: filhinho, guardai-vos dos ídolos, porque os ídolos levam a corromper-se, e se tem um pecado que diante de Deus é o mais pior de todos eles, é a adoração a ídolos. Deus não se agrada de pecado algum, Deus não aceita pecado algum, mas a adoração a outro Deus, Deus não aceita. Deus não aceita que o seu povo adore a não ser unicamente ao Deus verdadeiro. É uma coisa tão séria, tão séria de se entender, tão séria para se entender, é que você observa que Deus levanta pastores, Deus levanta pregadores, Deus levanta cantores, Deus levanta
profetas, Deus levanta bispo, Deus levanta qualquer autoridade religiosa que Ele quer, mas adorador Deus não levanta, adorador Deus procura, adorador de verdade. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia diz, Jesus disse, esses meu Pai procura. Deus não levanta adorador, Deus procura adorador. A adoração é algo espontâneo. Você escolhe Deus para adorar. E quando você adora Deus, Deus lhe acha. Quando você se disponibiliza a adorar, quando nós nos disponibilizamos a adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus não dá sua glória a homem. Deus não aceita ser substituído por homem. Deus não aceita ser substituído por ídolos. E tem muita gente que tem trocado Deus por uma figura humana, tem trocado Deus por qualquer coisa, qualquer objeto, porque parece que Deus para tal pessoa não é suficiente, parece que ele precisa de um amuleto para estar mais próximo de Deus. Meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós não precisamos de amuleto não, nós precisamos de ter fé, nós precisamos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus não aceita falsos adoradores, Deus não quer. Então o João diz aqui, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Cuidado. O Senhor Jesus, ele já havia dito no livro do Mateus, o Mateus escreveu, o capítulo 24 fala ali do fim dos tempos, e o Senhor Jesus disse que haveria muitos falsos profetas. Por que haveria muitos falsos profetas? Você observa que a adoração a ídolos leva as pessoas a profetizarem mentiras, a falarem mentiras. Quantas pessoas não falam em nome de Deus, mentindo, enganando, dizendo palavras bonitas? Não é a palavra bonita que vai medir o nível de santidade ou de espiritualidade ou de verdades que aquelas pessoas têm com Deus. Não, Deus não se engana com palavras bonitas. Deus não se engana com formação de alguém. Tem muitas pessoas que estudaram, têm diplomas, têm formação, têm pilhas de diplomas, coleções de diplomas, têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Tem conhecimento, mas não tem inteligência. Tem conhecimento, tem diploma, tem letras, mas não tem discernimento. E a palavra de Deus disse bem aqui no versículo 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Conhecimento não é entendimento. Quem tem diploma tem conhecimento. Mas inteligência, entendimento, tem aquele que recebe de Deus a revelação, que recebe de Deus o conselho. Ele é sábio, ele é inteligente, porque ele serve a Deus. E Deus, que é a própria sabedoria, o instrui e conduz ele pelos caminhos da verdade, pelo caminho da justiça, da sabedoria, da ciência. Seria muito bom se muitas pessoas diplomadas usassem o conhecimento que têm e aplicassem seu conhecimento no reino de Deus. Seria muito proveitoso, seria maravilhoso, seria para a glória de Deus. Mas tem pessoas que infelizmente usam o seu conhecimento para a glória de si mesmo. Então, a Bíblia fala do falso, daquela pessoa que não é verdadeira. João disse, guardai-vos dos ídolos. Quantas pessoas têm falado em nome de Deus? Quantas pessoas têm profetizado em nome de Deus? E com isso tem se manifestado uma proliferação imensa, uma massa grande de falsos profetas.
que falam em nome de Deus. Diz que Deus falou sem Deus não ter falado nada. Fala em nome de Jesus e nada acontece. O Senhor Jesus disse que nos últimos tempos, no último dia, Ele separará as ovelhas dos bodes. Uns para a direita, as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E Ele vai julgar eles. E as pessoas vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz cura, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz tanta maravilha. O Senhor vai dizer assim para aqueles que estão à sua esquerda: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque fala em nome de Deus não significa dizer que é de Deus. Porque profetiza em nome de Deus, mas profetiza mentira. Fala aquilo que Deus não mandou falar. Diz que Deus falou sem Deus e Deus permanece calado. Eu quero dizer assim: falem a verdade, conheçam a palavra de Deus. Jesus disse: conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que estão enganadas, achando que estão fazendo certo por estar falando em nome de Deus. Mas não pode falar em nome de Deus? Pode e deve. Jesus disse: o meu evangelho será pregado a toda criatura. Ele falou que o evangelho será pregado. Ele não falou por meio de quem, com quem. A prioridade é para a igreja. Mas se a igreja não falar, as pedras falam. Se a igreja se calar, as pedras clamarão. Eu me lembro agora nesse momento do profeta Elias. O desafio que ele fez ao rei Acabe, rei de Israel, e o confronto que ele teve com os profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá. E ele, diante dessa multidão de falsos profetas, essa multidão de profetas mentirosos, de profetas que falam em nome de Deus, mas não conhecem Deus. Profeta que diz que vai acontecer e depois as coisas passam e nada acontecem. Depois que Elias falou que não ia chover durante um determinado tempo, 3 anos e 6 meses para ser preciso, Deus falou para Elias: agora te esconde lá na beira do rio, porque eu já tenho ordenado os corvos para que te levem alimento ali. Agora observe aqui, quando eu falei que tem pessoas que falam em nome de Deus, profetizam em nome de Deus, usam o nome de Deus em vão, porque já estão inclinados aos ídolos, já estão inclinados aos falsos, aos ídolos, aos que não são verdadeiros, aos que tentam enganar as pessoas com palavras bonitas, com promessas sem ter cumprimento. Elias está lá na beira do rio, e a Bíblia diz que todo dia, pela manhã e pela tarde, os corvos, os urubus, as aves de rapinas, animal imundo, iam levar para Elias carne e pão. Todo dia, pela manhã e pela tarde, Elias estava lá escondido por Deus. Deus permitiu que ele fosse para lá para se esconder da fúria do rei Acabe. Aí está os urubus, levando todo dia carne e pão para Elias. Agora, meus irmãos, imagine uma coisa: urubus, animal imundo, os corvos, levando comida para Elias. O profeta de Deus, o homem de Deus que desafiou Acabe. O homem desafiou Acabe, Jezabel, os 450 profetas de Azerá, os 400 profetas de Baal. Ele desafiou tudo isso. Agora, por que Deus manda logo o urubu levar comida para o profeta? Por que Deus não preparou anjos? Ou se ele queria usar uma figura, um animal, por que ele não mandou um animal limpo? Urubus que come carniça, que come coisa imunda, que come os restos mortais da terra. Logo eles levar comida para Elias. Quando eu falava que tem muitas pessoas que falam de Deus sem ser de Deus, olha aí um exemplo. Não Elias, os urubus levavam comida para Elias. Eles não eram de Deus, eles eram animal imundo, mas levavam alimento para Elias. Tem muitos falsos profetas que não são de Deus, porém levam uma palavra. Porém falam de Deus, falam a palavra de Deus. Eu quero aconselhar e dizer que é melhor a gente ficar com a palavra de Deus
ler a palavra de Deus, descobrir o que a palavra de Deus diz para nós, do que acreditar em palavras bonitas de muitas pessoas que têm formação, têm conhecimento, mas não têm sabedoria. São animais imundos, são aves de rapinas, comendo carniça. Mas Elias não está nem aí, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Os urubus, com certeza, não era propriedade deles levar a comida, carne fresca para Elias. Pão, se nem mesmo os urubus comem carne fresca, comem carniça, eles iam levar a carne fresquinha para Elias, e Elias não estava nem aí. Ele comia a carne, assava, botava o pão dentro e comia e bebia água do riacho. Todo dia comia sanduíche, de manhã e de tarde. Carne e pão é sanduíche e bebia água fresquinha do riacho, porque assim, o servo de Deus não falta alimento para ele. O servo de Deus, quem providencia o alimento dele é Deus. Não importa quem vai chegar com o alimento, não importa quem vai trazer. O que importa é que o servo de Deus não passa fome. O servo de Deus não fica desamparado. O servo de Deus não fica só. Deus está com ele todo tempo. Deus providencia, Deus dá água, Deus dá comida, Deus dá pão, Deus dá peixe. Jesus é tudo para nós. Mas as pessoas que se inclinam aos ídolos são propensos a ouvir os falsos profetas. São propensos a acreditar em coisas que as pessoas dizem que Deus falou sem Deus ter falado. Quantas pessoas não estão decepcionadas hoje com os resultados de suas falas em nome de Deus? Porque falaram, mentiram, enganaram as pessoas e Deus não mandou falar. Quer que Deus concorde com o que você fale? Fale a palavra de Deus, fale o que está escrito, haja pela razão e não pela emoção. Muitas pessoas ali adorando um ídolo e empolgado pelo momento e aquela festa e aquela emoção e começa a falar palavras que Deus não manda falar. Baseado na emoção do momento, profetizam em nome de Deus, falam em línguas estranhas, e a pessoa sai dali toda crente, empolgada, dizendo que Deus falou, e Deus às vezes fica sorrindo de muitas palhaçadas que acontecem por aí, em muitos lugares. Irmão, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser verdadeiros. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Jesus nos deixou, Jesus deu a nós uma missão. Nós não podemos salvar ninguém, a igreja não pode salvar ninguém. Quem salva é Jesus, mas a igreja pode conduzir as pessoas à salvação. A igreja pode conduzir as pessoas a Jesus. Jesus disse, eu sou a água da vida. E Jesus disse para a igreja, vocês são sal da terra. Qual é a finalidade do sal? Produzir sede. Se eu, como igreja, produzo sede nas pessoas, as pessoas vão procurar água. Quem é a água? Jesus. Jesus é a água da vida. Se você é cristão, se você se denomina cristão, se você tem uma Bíblia na sua casa, se você faz uso dela, conheça a verdade te liberta. Mas tem muitas pessoas aplaudindo homens, adorando homens, aplaudindo, vibrando. Jesus é o único que merece a nossa adoração, que merece a nossa reverência, que merece o nosso respeito com relação à divindade. Outros que surgirão por aí não pertencem a Deus. Ou tantos falsos deuses que têm surgido, tantos ídolos que têm aparecido e pessoas têm se enganado por falta de conhecimento, por falta de conhecerem a palavra de Deus, tem levado multidões. Porque muitas pessoas não querem mais ter compromisso com Deus, com a palavra, com a verdade. Que nós possamos ter o hábito, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, que nós possamos nos despertar para a realidade, nos despertar para o que a Bíblia fala, para o que a Bíblia está dizendo. Filhinho, guardai-vos dos ídolos, se guarde dessas coisas. Quando você vê o homem sendo aplaudido,
quando você vê o homem sendo invocado, quando você vê milhares de pessoas colocando a confiança dele na promessa ou na fala de alguma pessoa, cuidado, guarda-te dessas coisas. Confia em Deus. O nosso Deus, Ele é quem nos supre a necessidade. Ele conhece a nossa necessidade, sabe da nossa falha, sabe da nossa fraqueza. Ele conhece e sabe que nós temos carência e necessidade, e Ele suprirá as nossas necessidades. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Está escrito na palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja ainda está na terra também, ainda está no mundo. E a igreja precisa saber se comportar diante desse mundo corrompido, diante desse mundo que jaz no maligno, diante das oferendas, diante das ofertas, dos pratos mundanos que é oferecido para a igreja. Igreja, o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. A nossa esperança não é para cá, não é para a terra. A nossa esperança é para o céu. Esse mundo não nos pertence. Esse mundo não nos pertence, estamos neles provisoriamente. Nós não vamos passar a eternidade aqui. Os dias de cada pessoa estão contados. Cada dia que passa, nós nos aproximamos do nosso ciclo de vida aqui na terra. A nossa cidade está no céu, a nossa pátria está no céu. Lá reina a paz, lá reina o amor. Lá é Deus quem manda, lá é Deus quem governa. Aqui este mundo, a Bíblia está dizendo, jaz no maligno. Mas eu e você ainda estamos aqui, e você não é do maligno, eu não sou do maligno, porque o primeiro versículo que eu li aqui no começo, é 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, nós somos de Deus, você é de Deus, e a Bíblia diz, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Então nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno, significa dizer que nós não somos do mundo. Mas tem muitas pessoas que estão se envolvendo com o mundo, que estão deixando de ser igreja e sendo mundano. E a Bíblia diz, se alguém quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não pode, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ser igreja amigos do mundo. Esse amigo aqui não está dizendo que nós vamos se isolar das pessoas. Não, as pessoas do mundo precisam de Deus, assim como nós éramos do mundo e algum crente trouxe a palavra de Deus para nós. Então as pessoas que estão no mundo, que não são igreja, precisam de você, precisam de mim, porque nós temos uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de conforto para o mundo que está no maligno. Igreja é igreja, mundo é mundo. Eu sou igreja, então se eu sou igreja, eu não posso me envolver com o mundo. A Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Entendimento, compreensão, sabedoria, isso vem de Deus. Isso não vem do diploma, isso não vem da faculdade, isso vem de Deus. Então nós precisamos receber de Deus a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria terrena, a Bíblia diz que ela é demoníaca, diabólica, é animal, é humana e não serve para nada, com relação à espiritualidade, à palavra de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é santa, ela é agradável. Quem disse isso foi Tiago, está escrito no livro de Tiago. Vamos buscar a sabedoria de Deus. A Bíblia diz, meus filhinhos, meus filhos, meus irmãos, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Eu não estou pregando aqui contra a faculdade, contra estudo, não. Pelo contrário, eu fiz faculdade, eu fiz teologia e faço até hoje estudo. Mas a sabedoria que nós precisamos para vencer esse mundo vem de Deus. É importante que nós lemos o que nos é proposto para lermos. É importante termos conhecimento, mas é importante mais ainda que tenhamos sabedoria, que tenhamos inteligência, entendimento das coisas de Deus. Portanto, meus irmãos, guardai-vos dos ídolos. Você é de Deus, nós somos de Deus.
Deus foi preparar um lugar, Deus tem preparado um lugar para nós. Senhor Jesus vem buscar a igreja. O apóstolo João disse aqui, onde nós lemos aqui, ó, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? No qual que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus, é a vida eterna, é Ele que precisamos, é dele que precisamos. Ele é a nossa solução e é a nossa esperança. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele é a nossa esperança, Ele é a vida eterna. O mundo jaz no maligno, nós somos de Deus, mas ainda estamos no mundo. Portanto, nos comportamos como igreja. Seja sal da terra, seja luz do mundo, seja porta-voz da verdade, seja um mensageiro de Deus, sejamos um canal de bênção para este mundo corrompido, que nós possamos ser canal de bênção, portador da palavra da verdade, e falamos ela com ousadia, com intrepidez, falamos a palavra de Deus com base na própria palavra, na Escritura, não no que ouvimos, não no que alguém disse, mas sim no que a palavra de Deus nos recomenda. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Ah, meus irmãos, Deus não aceita, Deus não concorda que nós, cristãos, aplaudimos um homem, um ser humano, como se fosse um mito, como se fosse um Deus, como se fosse um ídolo. Guardai-vos. É bíblico isso aqui. É a Bíblia que está dizendo. 1 João capítulo 5, versículo 19 a seguir, foi o texto que eu li, para a gente poder estar meditando, falando essas palavras. Irmãos, Deus não aceita pecado. Deus não concorda com o erro de ninguém. Mas olha, se tem uma coisa que Deus abomina, é quando alguém substitui Ele por um ídolo. Quando alguém substitui Deus por um falso Deus, por um suposto Deus, por um suposto ídolo. Irmão, nós devemos amar as pessoas, gostar das pessoas, querer bem as pessoas, não devemos falar mal das pessoas, não devemos odiar de maneira alguma. Nós somos semente do amor de Deus, portanto em nós precisa fluir o amor, para que outras pessoas também sintam o amor de Deus. Mas agora adorar, aplaudir, reverenciar, tornar dele um ídolo, como tem acontecido ultimamente em muitos lugares, até mesmo em igrejas. Será que Deus está satisfeito com a maioria dos seus servos, das pessoas que diz servos? Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus, Ele caça, Ele está procurando. Por que se procura? Porque não é fácil achar pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas que têm compromisso com a verdade, pessoas que não se deixam se corromper, que não se corrompem, que não trocam Deus por migalhas. Não é fácil achar. Jesus disse, Deus procura essas pessoas que de fato adoram Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, eu quero encerrar esta minha fala agradecendo a Deus por cada uma dessas pessoas que entraram e tiveram a oportunidade de ouvir esta fala, que é uma palavra bíblica. Eu espero que Deus, através desta fala, tenha falado com alguns de vocês, pessoas que irão ouvir posteriormente, assistir esse vídeo, que Deus possa abençoar grandemente, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, seus negócios, que tudo que você for fazer seja dentro da vontade de Deus, que Deus possa conduzir você, que Deus possa te conduzir por onde quer que seja. Você que está passando por momentos difíceis,
por momento de dificuldade, por causa na justiça, dívida que não recebeu, tanta coisa ruim tem acontecido. Eu quero dizer uma coisa: Deus sabe de tudo isso e a sua esperança deve ser única e exclusiva em Deus. Única e exclusiva em Deus. A Bíblia fala em Jeremias, em Lamentações de Jeremias 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tenha esperança e não reclame, não murmure. Guarde a salvação do Senhor em silêncio. Deus pelejará por você. Deus pelejará por nós. Ele é Deus, está nos céus, mas contempla todas as coisas na palma de sua mão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe hoje e sempre as nossas vidas. Amém.